Olá. O Papo Suprem de hoje abre espaço para o projeto 2022, O Brasil que Queremos, um projeto que pretende discutir o Brasil em várias áreas a partir do nosso desejo, da nossa aspiração de um país que funcione plenamente. Hoje, o projeto Brasil 2022 está representado pelo Grupo de Estudos sobre Ecologia e Sustentabilidade, que é composto por mim, Marco Aurélio, por Regina Fittipaldi, Beatriz Mauri e outras pessoas, e temos o prazer de receber hoje, para uma primeira conversa, o secretário de Meio Ambiente do Distrito Federal, André Lima. Uma grande satisfação ter você com a gente, André. Você que é uma pessoa que vem dos movimentos ambientais e hoje cumpre uma função muito importante no governo. Regina Fittipaldi, que está aqui com a gente fazendo a entrevista, esse papo. Eu queria começar, André, pegando a questão mais importante hoje, que é a crise hídrica, né? Uma crise que tem várias causas, várias raízes. Eu queria escutar a sua avaliação sobre como é que a gente chegou nessa situação de uma crise hídrica no Distrito Federal. Primeiro, agradecer o convite, dizer que estou bem honrado de estar participando aqui desse projeto e dessa entrevista. A questão da crise hídrica, a gente que vem acompanhando há alguns anos, né, ela digamos assim, já é uma crônica anunciada, né? Aquela história que a gente já vem dizendo há muito tempo e tem a ver com vários aspectos. Um deles é a falta de consciência das pessoas em relação ao uso da água. Isso é um fator importante, as pessoas terem mais critério, mais racionalidade no uso desse recurso que é precioso, né? Aqui em Brasília, por exemplo, os índices médios de uso da água são 3 vezes maiores ao que indica como um padrão razoável pela Organização Mundial de Saúde. Chega a 300, 400, 500 litros por pessoa dia, né? O que realmente está muito acima. O padrão médio é de 100 litros dia, né? Então tem esse fator. Tem a questão climática, que infelizmente tudo que está sendo projetado para acontecer daqui a 50 anos está acontecendo nessa década, né? Então a gente tem tido realmente secas mais extremas e também os eventos climáticos extremos, grandes chuvas, né, chuvas que acontecem em pouco tempo e que isso compromete o ciclo hídrico, né, o abastecimento do lençol freático, a recarga do aquífero, porque chove tudo que choveria, né, ao longo de um mês, permeando o solo e abastecendo a recarga de aquífero, chove em um dia e a água vai causando muito estrago, às vezes até prejuízo à vida das pessoas, né, e não abastecendo esse lençol freático. Então isso também é um fator importante, sobretudo nesses períodos de El Niño, em que esses extremos se agravam e que acontece de 4 em 4 anos. Esse ano foi um ano muito crítico, né? Já há 2 anos a gente tem tido a quantidade de chuva pela metade da média. E eu tenho dito, e acompanhando também alguns estudos científicos, que nós estamos vivendo um novo normal climatológico. Se a gente pegar a média desses 10 anos, comparar com a média dos anos anteriores, a gente tem tido realmente uma queda significativa do volume e da intensidade de chuvas, né? Mas tem um terceiro fator que acentua e agrava essa situação, e aqui em Brasília a gente vivencia isso de uma maneira muito crítica, que é a cultura da grilagem de terras, o crescimento desordenado da cidade. A gente já tem um crescimento natural, tanto vegetativo quanto por migração, muito forte. Uma média superior a 50 mil habitantes ano, nos últimos 10 anos. Isso dá, em 10 anos, é uma cidade da Ceilândia, por exemplo, para vocês terem uma ideia. Mas isso vem acontecendo de uma maneira muito desordenada e reduzindo, né, a capacidade de suporte do nosso ambiente. Então, somados esses 3 aspectos e uma dificuldade muito grande de aumentar a captação de água em outras regiões, nós estamos tendo que ir buscar água no Corumbá, a um custo muito alto, né, para poder aumentar a capacidade de abastecimento. Isso tem um custo para todos nós, né? Então esses 3 fatores são determinantes: mudança climática, né, a questão do crescimento desordenado da cidade e a necessidade de uma maior consciência das pessoas em relação ao uso, né, desse recurso. Eu queria aproveitar essa sua fala
para trazer uma reflexão e perguntar, nesse momento você, como secretário do Meio Ambiente, quer dizer, você está sentindo bem a problemática de como enraizar determinados aspectos sociais nas políticas públicas, né? Então, eu te pergunto, assim, que a cidadania organizada, a cidadania consciente, é o grande, vamos dizer assim, é o grande aliado desses processos de gestão e cuidado. Que os governos determinam diretrizes, mas quem está na ponta lá, usando o espaço, consumindo a água, estabelecendo uma relação, é a sociedade, né? Então, é muito importante o que sejam fortalecidas as instâncias de diálogo e de encontro entre governo e sociedade, para que haja um casamento mesmo, para que, além da consciência de pertencimento, que a consciência de cidadania participativa também seja potencializada. Como é que você percebe isso assim na sua gestão como secretário? Olha, assim que nós assumimos, reunimos toda a equipe, né, e discutimos quais seriam os principais legados dessa gestão, né? Onde é que a gente está querendo chegar? 4 anos é muito pouco, na verdade, para você promover realmente mudanças e transformações significativas. E eu destaco foram 3 legados, né? Uma integração maior do sistema de meio ambiente, porque a gente tem vários órgãos que têm competências específicas na ação ambiental. É o caso do IBRAM, é o caso da ADASA, é o caso do Jardim Botânico, né, é o caso da CAESB, são vários órgãos que têm competências específicas. Como que a gente integra isso num mesmo projeto, digamos, no mesmo rumo, né? Então esse é um legado. Mas tem 2 legados fundamentais. Um é ressaltar, destacar, priorizar o tema ambiental dentro do governo nas demais áreas. Então, por exemplo, eu preciso ter um fundo de meio ambiente. Isso é bom, é importante ter recurso. Mas não seria tão importante quanto isso eu ter a agenda ambiental no fundo de cultura, a agenda ambiental no fundo de saúde, conseguindo recursos das outras áreas para integrar a ação. Então, esse é um legado importante, intervir nas outras agendas setoriais para levar sustentabilidade para essas outras agendas. E o terceiro, que tem a ver e dialoga diretamente com o que você colocou, Regina, que é o seguinte: não adianta a gente fazer um trabalho técnico lindo e maravilhoso, conseguir ter algum grau de incidência, né, sobre as outras áreas de governo, se a sociedade não se apropria disso, se ela não considera isso, digamos assim, um direito adquirido, né? Fala-se muito do direito adquirido quando se fala de propriedade, né, privada, etc. Mas nós estamos falando de um direito adquirido à cidadania, como você mesma colocou. Então, um dos principais legados desses 3, para mim, hoje, até é o mais importante, é ampliar a legitimidade da agenda ambiental e da sustentabilidade na sociedade. E como é que você faz isso? Não faz falando, faz fazendo. Criando e fortalecendo os espaços para esse diálogo. Então, por exemplo, nós temos uma prioridade aqui que é trabalhar um programa de recuperação do Cerrado. Fizemos todo um trabalho, e isso realmente dá trabalho, né? Você tem que dialogar, né? A Aliança Cerrado, que hoje agrega mais de 40 instituições de diferentes matizes, desde uma ONG ambientalista que faz plantio até organizações que trabalham com pesquisa, né, nesse campo da recuperação do Cerrado, discutindo um plano de ação para a recuperação do Cerrado há mais de um ano. Então isso já está amadurecendo, já criou liga, as pessoas já se sentem realmente numa aliança pelo Cerrado. Né? A virada do Cerrado esse ano evidenciou um nível de participação, né, da sociedade que superou todas as expectativas. A virada do Cerrado é um processo, na verdade, que busca exatamente isso, a gente ir buscar onde é que estão essas pessoas que estão fazendo sustentabilidade na prática. Muitas vezes você tem uma pequena ONG local, a Casa da Natureza na Ceilândia, que é um movimento numa área extremamente carente, discutindo reciclagem e educação ambiental. Vamos juntar esse pessoal com o IPOEMA, que há 10, 15 anos, 20 anos, trabalha a sustentabilidade já num plano mais sofisticado. Vamos ligar essas pessoas, fortalecendo esses movimentos. Então a virada do Cerrado, você lembrou bem, é um desses movimentos que busca fortalecer na sociedade esse debate. Nós mobilizamos esse ano 35 mil pessoas diretamente participando desses eventos. E por que isso? Porque nós vamos passar. Eu, como secretário, estou secretário de Meio Ambiente, né? Amanhã não estou mais. O próximo que chegar vai ter que dialogar com essas pessoas. E elas vão se sentir no direito
e legitimadas para cobrar, para pedir, para, né, a manutenção dessas ações e desses programas. Precisa mandar sempre para frente. Então você tem total razão, a gente precisa pensar muito nisso, né, e a gente tem buscado fazer com as limitações que a gente tem de recursos financeiros e humanos, mas com muita motivação e garra. Porque o que eu percebo é o seguinte, na história de Brasília, sempre a gestão do uso do espaço, da destinação de uso do espaço, ela sempre se polarizou entre, de um lado, interesses de grupos, né, especulativos, vamos dizer assim, especuladores, e pessoas que desejam consolidar a cidade através da construção e da vamos dizer, oferta de serviços, de um lado, e de outro, muitas vezes, o comprometimento da qualidade, como, por exemplo, essa questão que você trouxe da escassez hídrica, como sendo uma construção que começou lá atrás, com desmatamento, com devastação do cerrado, com ocupação em áreas irregulares, né? Então, assim, eu gostaria de saber como é que você percebe, através das políticas públicas, uma convergência onde a gente possa enunciar. Você acha que o ZEE, ele, nesse momento, ele pode cumprir esse papel? Eu acho que você fez uma pergunta importante, porque a cidadania pela sustentabilidade não vai se dar somente pelos ambientalistas, né? É muito importante que a gente traga, mobilize, motive, articule aqueles que pensam e fazem sustentabilidade. Mas nós precisamos converter os que ainda não estão convertidos. Esse é o processo, digamos assim. Né? Cativar, trazer, né, mostrar que é possível um desenvolvimento diferente, né? Então nós temos alguns processos. Por exemplo, você citou o zoneamento ecológico econômico. Esse processo é fundamental, é uma das agendas mais estratégicas, né, e estruturantes da política de desenvolvimento no rumo da sustentabilidade. Agora, é um instrumento altamente sofisticado, digamos assim, do ponto de vista de uma ferramenta para orientar a política pública. Porque, tradicionalmente, né, o Brasil como um todo, né, nos últimos anos, abandonou planejamento. Né? Brasília é uma cidade planejada, mas há quantos anos Brasília vai num rumo completamente diferente do que aquele, né, planejado inicialmente? Então, nós estamos resgatando esse planejamento, um instrumento que tem uma característica importante, né, de buscar fundamento técnico, científico. Nós estamos tratando, por exemplo, no zoneamento ecológico econômico, não essa dicotomia, essa polaridade entre o urbano e o rural. Nós abandonamos isso no zoneamento. Nós estamos trabalhando a questão do risco ambiental e da capacidade de suporte dos ecossistemas. Por que isso? Porque nas áreas urbanas tem que ter meio ambiente, né? É muito importante você ter, por exemplo, permeabilidade do solo, áreas verdes, biodiversidade, né? Recarga de aquífero, etc. Nas áreas rurais, é preciso ter desenvolvimento, porque senão todo mundo sai da área rural e vem para a cidade. Então, a gente tem que sair dessa dicotomia e buscar a integração. O zoneamento está buscando isso. Só que o zoneamento não pode ser uma peça tecnocrática, porque, como diz o poeta, o mundo é o que acontece enquanto fazemos planos. Né? Então, nós precisamos ter um bom instrumento que tem que ser aprovado por uma Câmara Legislativa. A política entra nesse processo também. Né? E ele precisa ser apropriado pelas pessoas no seu dia a dia, no licenciamento ambiental, na fiscalização, no monitoramento, nos indicadores de qualidade de vida das pessoas, e tem que ser um instrumento que oriente também a geração de emprego e renda, porque as pessoas precisam ter dignidade, né? Isso é muito importante. Então o zoneamento tem buscado isso que você colocou, que é o quê? Dar legitimidade para a agenda ambiental e mobilizar as pessoas. E estabelecer instâncias de diálogo entre esses atores que, historicamente em Brasília, se polarizavam em interesses diversos. Exatamente. Uma Regina, convergência. Vamos fazer uma pequena pausa e daqui a pouquinho a gente volta. O Papo Supra de hoje abre espaço para o Projeto Brasil 2022 e recebemos Regina Fittipaldi e eu, hoje o secretário de Meio Ambiente, André Lima. André, finalmente nós temos no Brasil uma lei de resíduos sólidos. Como é que isso hoje está sendo implementado em Brasília? Quais são os problemas para a implementação dessa lei? Esse tema é fundamental para a sustentabilidade não só urbana, né, mas para o nosso desenvolvimento, né? Brasília tem, infelizmente ainda, o maior lixão a céu aberto da América Latina, né?
São quase 200 hectares de área que acumula lixo de mais de 50 anos, né? Um grande desafio o encerramento dessas atividades. A gente vem trabalhando nessa gestão fortemente para o encerramento dessas atividades no lixão. Por que eu digo encerramento das atividades no lixão? Porque não é simplesmente ir lá fechar o lixão e acabou, né? Você precisa ter um novo aterro, né, licenciado, devidamente funcionando dentro, né, dos padrões, dos melhores padrões ambientais existentes. Isso a gente já está concluindo esse ano, deve entrar em pré-operação esse novo aterro, mas a gente tem uma série de outras coisas importantes. Por exemplo, a inclusão social e produtiva dos catadores e catadoras de resíduos recicláveis, que são mais de 2.000 catadores que hoje sobrevivem, infelizmente, em condições muito ruins, né, trabalhando sob a chuva e sob o sol, dia a dia, dentro do lixão. Então você não simplesmente coloca esse povo na rua, né? E qual é o processo? O processo é de construção de galpões de triagem de resíduos recicláveis, e nós estamos aí com uma licitação para a construção de 5 galpões, né, e a reforma de alguns outros galpões para buscar a inclusão desses mais de 2.000 catadores, né? Mas para isso a gente precisa também trabalhar com eles um modelo de gestão desses galpões, né, dentro das cooperativas que precisam de apoio institucional, trabalhar a educação ambiental da população para um processo de coleta seletiva mais eficiente do que o que a gente tem. Esse também é um outro grande desafio, porque Brasília já teve algumas iniciativas e elas não foram bem-sucedidas e depois foram abandonadas, em função das trocas de governo. E isso faz com que a população perca a confiança nesse processo e deixe de aderir. Então a gente tem esse grande desafio também que está sendo trabalhado no plano de gestão de resíduos que deve ser aprovado até o início de 2017. Então teremos um plano, iniciaremos a construção dos galpões, teremos o aterro sanitário devidamente licenciado e operando, e o grande debate é qual é o modelo de coleta seletiva que a gente implementa que realmente dê uma maior eficiência, porque a disputa pelo lixo é muito forte, né? Nós temos, por exemplo, alguns aterros, alguns investimentos em construção de pequenos aterros nas cidades satélites de Brasília, na esperança de que Brasília não vai dar conta de tratar, reciclar o seu lixo e vai transbordar, e isso vai gerar, digamos, ganho econômico para os investidores desses aterros. Então existe uma disputa por aí. Existe uma outra também que são as empresas que têm interesse em queimar o lixo para geração de energia. Isso também está em jogo, está sendo discutido essa perspectiva. Mas precisa ter resíduo reciclável para os catadores também trabalharem. Então, como é que essa equação fecha? Essa é uma discussão que o governo está fazendo, inclusive hoje, assim, cotidianamente, nós estamos com um grupo de trabalho de encerramento das atividades do lixão em curso. Então, nós temos um compromisso de até o final dessa gestão encerrar um processo de transição, porque também você não fecha da noite para o dia, né? É um processo de 1 ano de reduzir o volume de resíduo que vai para o lixão e aumentar gradativamente o volume de resíduo que está sendo reciclado, tratado e de rejeito no aterro. Nós estamos trabalhando isso, né? É um processo realmente que é crucial para dizer que Brasília entrou, digamos, numa nova era, sair da era do lixão e ir para uma era de reciclagem e de inclusão social dos catadores, né? Essa sua fala me remete a uma reflexão que é a seguinte: um dos grandes problemas hoje é justamente o excesso de consumo, né? Nossa sociedade é bombardeada pela mídia para a gente consumir, consumir, consumir. Nós somos consumidores, mas nós temos que nos tornar consumidores sustentáveis, né? E quem vai promover esse tipo de consciência é a educação. Sem dúvida. Então, eu te pergunto, André, como é que você percebe que a educação mesmo, né, através das secretarias, através do Ministério da Educação, com política pública, como é que você percebe um caminho possível para que a gente consiga finalmente inserir meio ambiente, natureza, como tema transversal, né, nos nossos currículos? Porque fica uma abordagem muito pontual, quando, na verdade, a natureza e o meio ambiente é uma coisa que está integrada em todas as atividades humanas, né? Como é que você vê esse caminho possível? Esse é o eterno debate de que a educação é o prato principal para a transformação, né? De fato é. E no campo aí da sustentabilidade, eu acho que a gente tem 2 desafios e eles têm que andar simultaneamente. Primeiro é atingir logo e de uma maneira qualificada as crianças, né?
Então, a gente ter programas e projetos que façam com que ações concretas, não mais aquela coisa de cartilha, de conceito e tal, são atividades mesmo, né? Envolver as crianças em atividades sustentáveis nas escolas, né? Então, esse é um grande desafio, né? E é um desafio também do ponto de vista de gestão pública, porque a gente ainda tem um modelo arcaico de gestão, né? E um segundo que ele é tão importante quanto esse, porque sem ele também você não avança muito, não atinge essas crianças, que é um processo de formação dos nossos professores para a sustentabilidade. Porque como é que você chega nas crianças na escola, se não é principalmente pelos professores? Então eu sinto, assim, a gente tem algumas iniciativas, aqui em Brasília nós temos a Escola da Natureza, por exemplo, que faz essa abordagem, sobretudo com os professores, cursos de capacitação, né? Nós precisamos multiplicar essa iniciativa, né? O ideal seria que em cada região administrativa, em cada parque de Brasília, a gente pudesse ter uma escola da natureza, trabalhando o parque como referência, né, para as escolas daquela região. Né? Você está trazendo isso, assim, lá na área e Granja do IP, por exemplo, tem 2 escolas rurais. As professoras, elas desenvolvem trabalhos espetaculares, despertando a consciência de pertencimento tem 2 córregos ali, qual a importância de uma unidade de conservação? Mas a gente percebe que isso é uma iniciativa a partir da consciência dos próprios docentes. Exatamente. Entende? Quer dizer, não é algo... E aí, nesse sentido que eu volto à minha pergunta. Por exemplo, como é que isso poderia ser inserido como uma política, digamos, da Secretaria de Educação, do Ministério da Educação? Como é que você percebe isso nessa sua caminhada? Eu vou dizer assim uma coisa que talvez não seja assim muito, digamos, formal e ortodoxa, assim, né? Que é o seguinte: eu acho que primeiro, eu acho muito importante que esses professores se organizem e demandem isso dentro do sistema, porque os professores têm uma força muito grande, né? Quando eles se organizam nas suas associações, sindicatos, eu sinto que esse é um caminho. Né? Esses professores que estão engajados, fazendo a sua transformação por iniciativa e disposição própria, têm energia e têm legitimidade para, de maneira organizada, cobrar o sistema para que ele seja permeável a isso. Porque hoje, infelizmente, a gente tem realmente uma dificuldade muito grande, né? A Secretaria de Educação é um governo quase que à parte, porque são dezenas de milhares de funcionários, né, os professores e todo o sistema, que está formatado numa lógica. E acaba que ainda tem espaço para essas iniciativas. A gente precisava organizar essas iniciativas, né, e fazer com que isso possa realmente permear, né, os planos de educação, né, e que conseguisse também mais espaço nos orçamentos da educação. Porque as escolas, elas são núcleos que trabalham a rede familiar, né? Quer dizer, a partir da escola você pode irradiar toda uma consciência, uma sensibilização e também processo de informação, né, nos pais. E criança, você sabe, quando ele aprende uma coisa, não, papai, não pode jogar papel na rua, não, tem que economizar. Então, eles são, vamos dizer assim, facilitadores. Os alunos se tornam facilitadores para empoderar o processo de transformação. Agora, a gente tem que tomar cuidado para não jogar a responsabilidade da sustentabilidade nas crianças, né? Porque assim, tem muito pai que é cabeça dura e por mais que a criança esteja aí querendo uma coisa nova, então, o que eu acho é que é um processo de formação de uma nova geração, né? Eu acredito nisso, acho que essa nova geração vem aí, daqui 10, 15 anos são eles que estão entre aspas, aí, fazendo as coisas acontecer, né? No comando, digamos assim. André, então, você vê de uma forma positiva essa criação dessa nova geração? Ou você acha que ainda não chegamos num ponto de garantir que uma nova geração possa fazer a diferença? Olha, eu tenho que ser otimista. Eu sou otimista, por natureza, né? E por natureza explicitamente, né? De maneira... Mas, e eu vejo assim que... eu vejo muita iniciativa interessante, muita criança interessada. Agora infelizmente, né, como todos nós sabemos, é uma guerra, né? A mídia, com todo esse processo de consumo exacerbado, as crianças são realmente são disputadas pelo sistema, né? Mas também a natureza está dando seu recado, né? A gente está vendo aí tornado em Brasília, é algo assim que realmente as pessoas estão tendo que acordar e despertar. É, né? verdade. No meio de uma seca, a gente tem
uma tempestade, no meio de uma seca, assim, de um dia para a noite. Então a Terra está mandando seus recados, eu acho que a gente precisa agora saber tocar essas crianças, né, e os jovens, né, é um desafio muito grande, o sistema, infelizmente, ele ainda não está pronto para isso, né? Por isso a gente tem que acreditar e confiar também numa coisa que a Marina fala muito, né, que é o autoral, né, o ativismo autoral. As coisas não virão necessariamente de dentro das instâncias formais, das grandes corporações, do governo. Essa transformação está vindo assim pela borda, né? Eu vejo muitas iniciativas interessantes acontecendo e as pessoas despertando. O que a gente precisa, eu acho que aí, falando pelo governo, né, é dar visibilidade a isso. Então, por exemplo, eu tenho falado com as pessoas da Escola da Natureza. Vamos reunir todo mundo que está fazendo iniciativas, né, na ponta, com as escolas. Vamos reunir esse povo, vamos juntos criar um programa, fortalecer esse programa e levar isso, por exemplo, para uma Secretaria de Educação, para o governador, né? A gente precisa saber agora conectar, fazer as conexões. Porque tem muita coisa boa acontecendo no chão, na ponta, nas bordas, né? E eu vejo isso de maneira otimista. A gente precisa assumir esse processo e fazer a coisa acontecer. Acho muito importante isso que o André está dizendo, que é dar visibilidade e empoderamento para iniciativas que vêm das bordas. Essa consciência de que a transformação mesmo ela não vem das instituições. Sim. Ela vem espontaneamente das consciências que nascem, né? E eu acho feliz o povo que tem um governo que consegue valorizar isso. E justamente fazer dar visibilidade e empoderar essas iniciativas. Né? Exatamente. Muito interessante. No caso da virada do Cerrado, eu me lembro de uma frase que eu disse assim, que muita gente ficou perplexa. Falei, amigos, perdemos o controle. Porque começou a pipocar a iniciativa e gente, não, nós queremos estar na virada, Chegou um momento que a gente não dava conta. A virada foi Perdemos o controle. Fenômeno. Alguém achou que isso foi negativo. Eu falei, eu acho super positivo. Mas com certeza. É o sinal de que a onda está crescendo, que as coisas vão acontecer. A cidade está se apropriando do seu próprio espaço. E não tem nada melhor do que eu saber, por exemplo, olha, a Secretaria de Cultura, sem nenhum movimento da Secretaria de Educação, começou um processo, ou da Secretaria de Meio Ambiente, começou um processo de sustentabilidade lá dentro. Por que eu vou ficar com inveja? Como assim? Não consultaram o secretário de Meio Ambiente? Eu estou feliz que lá tem gente pensando o mesmo que eu. Então essas coisas estão acontecendo, né? Agora é uma transformação mesmo de uma geração. Acho que nós estamos exatamente na geração o processo de transformação. Passou a Eco 92 já há 25 anos. Que foi o tempo do sonho, que foi o tempo da utopia. Então, foi a primeira geração que realmente trouxe esse assunto para o confronto. Depois a oposição, que houve uma oposição muito forte ao meio ambiente, e agora a gente vive uma... Agora nós estamos no processo de transformação. O que eu acho que falta realmente é a gente valorizar essas iniciativas, dar espaço para elas e mostrar que elas têm o seu lugar sob o sol, né? Brasília virou metrópole, né? O problema da poluição já é um problema real aqui. Até 10, 15 anos atrás a gente não falava disso, 20 anos atrás a gente não falava de poluição em Brasília. Hoje é um fato, né? Como é que o governo está trabalhando essa questão da poluição? Olha, nós temos assim, dois aspectos importantíssimos aqui em relação à questão da poluição. Nós fizemos agora um inventário de emissões de CO2, né, que mostra que mais de 50% da nossa emissão vem realmente de automóvel e de queima de combustível. 50%? Mais de 50%. Mais de 50%. Isso significa que, de fato, o problema é mais complexo, né? É um problema cultural, né, da gente fazer a transição para uma cidade mais amigável ao pedestre, com maior mobilidade. Né? Eu acho que essa é uma transformação absolutamente necessária e a gente mal começou, né? Que é exatamente abandonar o veículo individual, né, motorizado e passar para outros modelos, desde, obviamente, bicicleta, trem, etc. Né? E um outro problema grave é a queimada em Brasília, que é um dos fatores de maior poluição atmosférica também, sobretudo e obviamente na época de seca, que também a gente precisa agora trabalhar uma mudança de cultura do meio rural brasileiro e de Brasília. A gente queima o lixo aqui na beira da estrada. Isso ainda acontece, isso é o fator que mais promove queimadas em Brasília e perda de biodiversidade, a queimada dos nossos parques. A gente ainda está na época dos pioneiros. Nós estamos na época dos pioneiros, gente que vai para a rua com bicicleta, ainda, inclusive arriscando a vida, porque não é simples andar de bicicleta em Brasília. Eu tentei e vi. Simples. Né? Não é
Quer dizer, ainda estamos no tempo, nos primeiros passos dessa transição, né, para uma... Esse é um dos grandes desafios hoje de Brasília. Eu acho que a mobilidade realmente, porque ela envolve não só um grande investimento em infraestrutura, investimento que hoje a gente não tem, do ponto de vista de recursos, né, e envolve uma mudança cultural, né, deixar de ter aquele sonho do carro próprio, né, a gente vê ainda casas com 4, 5 carros na garagem, né, isso é o padrão, o desejo, o sonho, né? E a gente teve aí, nos últimos 10 anos, uma melhora de condição econômica das classes C e D, um acesso fácil a carro novo, né, a crédito. Então isso teve um boom, né, uma explosão de automóveis em Brasília. Do jeito que está, a gente chega em 2020 numa situação muito crítica. E essa questão do transporte coletivo, então, existe algum projeto assim que você acha que teria maior efetividade numa cidade que tem um desenho como Brasília, com grandes espaços, núcleos e percursos, e essa cultura do automóvel? Então, na verdade, por isso que o zoneamento ecológico econômico ele é um instrumento estratégico, porque ele está identificando que, além desse crescimento das cidades, né, de habitações, é preciso ter crescimento. Nessas cidades que estão crescendo, é preciso gerar emprego ali nas cidades. A questão não é só de você investir em infraestrutura para ter um deslocamento mais rápido, é reduzir a necessidade de deslocamento. Então a gente precisa hoje, ao mesmo tempo em que ter uma política habitacional, né, sobretudo nas cidades do entorno da região metropolitana, a gente precisa trabalhar simultaneamente a isso, a geração de emprego nessas cidades, né? Para que a gente não tenha essa situação de pêndulo, né? São mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão de pessoas que todos os dias vão e vêm da borda da região metropolitana para aqui para o centro. Então o grande desafio é, ao mesmo tempo, você ter uma infraestrutura e uma estratégia, um plano de mobilidade, né, com mais metrôs, VLTs, né, para reduzir o tempo de locomoção das pessoas, é você gerar emprego onde essas pessoas moram. Né? Então esse também é um grande desafio aqui para o nosso Distrito Federal. Uma política talvez de estímulo novamente à carona solidária, né? Tem certos recursos que usam, por exemplo, faixas para quem está com mais de 3 pessoas no carro. Tem algumas ideias assim, mas eu acho que hoje é esse. O grande desafio mesmo é reduzir a necessidade de locomoção das pessoas. Né? E isso talvez seja mais, eu não vou dizer mais fácil, né? Mas é menos difícil do que você hoje conseguir recursos para grandes transformações em infraestrutura no Distrito Federal. Né? André Lima, muito obrigado pela sua presença aqui. Nós estamos encerrando hoje o nosso programa, um programa que, Papo Suprem, mas abrindo espaço para esse projeto maravilhoso chamado Brasil 2022, o Brasil que queremos. Então, o grupo de estudos de ecologia e sustentabilidade, hoje aqui ocupou o espaço do Papo Suprem, tendo o grande prazer de convidar André Lima, que é uma pessoa que vem de uma longa história, uma importante história nos movimentos ambientais e hoje ocupa um cargo no governo. Regina Fittipaldi, obrigado pela presença aqui. Obrigada, André, Marcos. Obrigado. Você está convidado para voltar aqui, viu, André? Pra gente continuar André, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para falar. Com certeza. Né, Marcos? É isso aí. Grato pelo convite. Ok. Então, até o próximo programa.